Queria inicialmente agradecer o convite do Conselho e de Sua Excelência o Ministro Moreira Franco, felicitar a presença e a intervenção da minha amiga Isabela Teixeira, do professor Sachs, do professor Márcio Postman e a presença aqui, evidentemente, de todos os conselheiros que participam deste diálogo. Eu acredito que esta é a primeira vez que nós do Judiciário somos convidados para fazer este diálogo com o Conselho. Não me recordo de nenhuma outra oportunidade. Até porque eu acompanho bastante as reuniões do Conselho e teria visto se alguém eventualmente veio falar sobre sustentabilidade e o poder judiciário e o papel do direito de uma maneira geral. Eu queria iniciar com o lugar comum, porque o lugar comum normalmente é enganoso. Não é à toa que é comum. E o lugar comum é de que quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, que em si não deixa de ser um enfraquecimento da proposição inicial do professor Sachs, aqui referida pelo ministro Moreira Franco, que falava em ecodesenvolvimento, que não precisa de explicação, é autoexplicável, qualquer um entende, porque está lá o componente da natureza, da proteção dos processos ecológicos essenciais, e do outro lado a ideia do desenvolvimento. E traduzimos isso a partir de 1987, no desenvolvimento sustentável, que precisa ser explicado, e precisa ser explicado especialmente para os juízes e para aqueles que formulam a legislação. Agora, não é este o ponto que me interessa neste momento. O que me interessa é o lugar comum de que desenvolvimento sustentável inclui o elemento econômico, o elemento social e o elemento ambiental. Creio que esta formulação correta, na sua essência, é incompleta. Porque ao lado, e eu não sei se é ao lado, por cima, por baixo, desses três componentes, nós temos três outros componentes, e talvez seja por isso que eu estou hoje aqui. Nós temos o componente político, nós temos o componente ético e nós temos o componente legal. Sem esses três componentes, a formulação genérica, o lugar comum, não é possível de implementação. Não é possível de implementação no plano político, porque sem o legal e o ético, o político se esvazia. Não é possível no plano ético, porque o plano ético não é autossuficiente, ele precisa da afirmação do político e do legal, e não é implementável no plano legal, porque sem clareza dos processos políticos e éticos, o legal será insuficiente para traduzir esta equação complexa que caracteriza esse debate que estamos tendo hoje aqui. E evidentemente que, quando nós falamos do componente político, nós temos em mente aspectos que estão presentes neste Conselho. Ou, se quiserem, vozes que estão presentes neste Conselho. O Conselho é, antes de tudo, um fórum de participação pública. E participação pública se associa com este componente político do desenvolvimento sustentável. Mas não é só. Porque participação pública pode se traduzir apenas em legitimação pública de processos políticos e decisões políticas tomadas por antecipação, se esta participação pública não vier acompanhada de transparência e de um terceiro componente, que depois vamos tratar também na perspectiva legal, que é a transparência e, se quiserem, também a corrupção. Porque o processo político participativo, que não tem transparência e que não tem a segurança para os participantes de que as suas opiniões serão levadas a sério num contexto, num ambiente em que prevalece a moralidade administrativa, tudo isto definha e não vai levar a lugar nenhum. No campo ético,
e eu faço essa observação porque é muito importante que esse Conselho não perca de vista a vertente ética deste debate. Mesmo se eu, a partir de agora, der um enfoque estritamente legal. Nós estamos reunidos aqui, não é simplesmente sob o manto e o conhecimento, a habilidade política de um ministro Moreira Franco. Nós estamos reunidos aqui porque todos nós carregamos conosco uma posição ética acerca do planeta e do próprio desenvolvimento econômico e social. Este fundamento não pode ser esquecido no debate que nós teremos até a Rio+20. E a Rio+20 em si mesma será superficial se não incluir este componente ético dentro daqueles dois pilares do debate principal e do terceiro, que são os temas emergentes. E o terceiro, então, o legal. Político, ético e o legal. O que é este alicerce legal para o debate que nós estamos travando aqui? Primeiro, e não se trata de defender o meu território, mas sem o legal nós não vamos a lugar nenhum. Também pode dizer que com o legal nós podemos tampouco ir a lugar nenhum. Se o legal se o jurídico não respeitar exatamente os parâmetros e os padrões que levam a esses objetivos comuns. Penso que o legal envolve dois aspectos que interessam a esse debate, ministra Isabela Teixeira e meu caro ministro Moreira Franco. E nós temos que enfrentar diretamente a ambos. O primeiro é o da existência de legislação. E no contexto comparado, nós encontramos países que legislaram bastante no campo ambiental desde 1992, e eu dou o exemplo da Índia, já que o professor Sachs mencionou a necessidade de cooperação entre os dois países. Legislou não só no terreno das leis, mas na própria Constituição. Mais de 100 países, desde 1992, incluíram a proteção do meio ambiente na sua Constituição. Alguns com constituições novas, como é o caso do Brasil, o caso da Colômbia, outros com constituições reformadas, caso da Argentina, da Alemanha e, recentemente, da própria França, com a sua Carta do Ambiente. Mas não basta apenas legislar. Porque, ao lado desses países que legislaram, há outros que não legislaram, mas entre os que legislaram, logo se verificou que não basta legislar. Não basta legislar se a legislação não for implementada. E o grande desafio para nós hoje, e tomemos o exemplo do Brasil e da Índia de novo, não é a ausência ou até insuficiência da legislação. Desde a sua época de governador no Rio de Janeiro, estavam lá, estava a FEMA, um marco legal estadual, um marco federal. O déficit que nós temos hoje é de implementação e isto é algo que tem efeitos devastadores, como veremos em um minuto neste debate que estamos travando aqui e na proteção do meio ambiente como um todo. Se nós olharmos para os dois temas gerais que serão debatidos na Rio+20, governança ambiental e economia verde, vamos ver que nos dois o marco legal é crucial. Não há governança ambiental sem uma estrutura jurídica de amarração. O risco aqui seria um empobrecimento do debate no Rio de Janeiro, e eu espero que o Conselho não caia nesta armadilha, de tratar a governança ambiental apenas na perspectiva internacional. Quantos aqui, efetivamente, entre os conselheiros,
sairão satisfeitos da Rio+20, se lá nós debatemos a governança ambiental reduzida apenas a um tema? Precisamos de uma Organização Mundial do Meio Ambiente? Precisamos transformar o Conselho de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas? É isto que nós queremos debater efetivamente no campo da governança ambiental? Ou nos interessa fundamentalmente analisar a governança ambiental na sua dimensão maior, de participação pública, de transparência, de diálogo, especialmente em estados federados como o Brasil, entre as suas várias instâncias, para evitar os conflitos na medida do possível, de enfrentar o tema difícil da corrupção. Eu penso que, não obstante a agenda que venha traçada pelas próprias Nações Unidas para Rio+20, o diálogo que os conselhos vão ter e o diálogo que a sociedade civil vai ter no Rio de Janeiro não pode ser reduzido ao entorno da configuração das instituições internacionais que governam o meio ambiente. No segundo tema, a economia verde, o papel do direito é mais importante ainda. Porque, e aqui há empresários, trabalhadores. Qual o empresário que vai investir em produção verde, se souber que o seu concorrente, que está ao lado, não fará? E se não fará, duas coisas acontecerão. A omissão do Estado, porque não tem ferramenta para atuar, nem da sociedade civil, nem dele próprio que investiu em geração de empregos verdes. E segundo, os preços do produto do seu concorrente serão mais baratos. Em época de crise, preço mais barato significa muito mais do que em períodos em que o consumidor não está controlando cada centavo que entra e que sai no seu bolso. Portanto, nós não podemos deixar o tema da economia verde ser tratado sem o marco legal. Porque será a condenação das ideias propostas e, eventualmente, traduzidas em iniciativas concretas na realidade do nosso país e de outros países, é a condenação ao fracasso dessas iniciativas, exatamente porque o empresário, por maior compromisso ético que tenha com a questão ambiental, ao final das contas, vai olhar o que seus concorrentes estão fazendo. Eu não digo que é justo ou injusto, mas é compreensível que assim se passe. E daí a importância, Márcio, desde o início, desta análise por este Conselho do marco da economia verde, que coloquemos o marco jurídico concomitante. E o pior marco jurídico, e o ministro Moreira Franco foi legislador, o pior marco jurídico é aquele que vem a posteriori. É o marco jurídico que vem para consertar os problemas que já estão ocorrendo. E aí os lobbies contrários já se formaram, os lobbies daqueles interessados em deixar as coisas como estão, ou então deixar oportunidades para questionamentos judiciais que vão levar 20 anos, e 20 anos depois nós estaremos ainda debatendo a economia verde com uma série de atores importantes completamente sem esperança e desestimulados de realização das suas propostas. Para terminar, eu gostaria de lembrar um tema que para nós do direito é muito difícil, nós somos muito cobrados, que é o da qualidade das leis. A resposta mais fácil seria passar a responsabilidade para o legislador. O problema é do parlamento. Mas convenhamos que o problema não é do parlamento. O problema é nosso. O problema é do judiciário, que decide uma mesma questão
centenas de vezes, quando não milhares de vezes, de uma forma reconhecendo que a lei está errada e não informa o parlamento, não custa nada. Eu tenho uma regra no meu gabinete. Assessor meu que faz uma minuta de voto dizendo que a lei está errada e já não me traz junto um anteprojeto de lei para eu encaminhar para o parlamento, eu não aceito aquela minuta de voto. É a contribuição que nós podemos dar. Não vamos legislar, nem queremos que o parlamento eventualmente aceite aquela proposta, mas pelo menos estamos indicando que a lei precisa eventualmente de uma alteração. Isso vale para matéria tributária, questão trabalhista, Código Civil, legislação ambiental, urbanística, para todas as áreas. Mas o problema, eu dizia, não é só do parlamento, é nosso, porque as leis nascem em debates como esses. Quando se está discutindo a armação do planejamento, a armação política de um tema como a economia verde, junto, sem saber, nós estamos debatendo o marco jurídico. Mas deixamos isso para depois. E o depois não vai, normalmente, funcionar como nós gostaríamos. No terceiro tema, que é a vala comum da Rio+20, que seriam os temas emergentes, eu creio que nós temos um que é fundamental e que eu gostaria de ver este Conselho debater, um tema que está aparecendo ainda no direito comparado, que é o princípio da proibição de retrocesso. Não é mais possível, passados 20 anos da Rio+20, perdão, da Rio 92, da Eco 92, que nós estejamos discutindo os mesmos temas, podemos discutir os mesmos temas, mas não podemos retroceder. E isto se aplica na perspectiva internacional, mas se aplica também na perspectiva nacional. Como retroceder numa lei que existe no país desde 1965? Não preciso traduzir. Todos sabem. Preciso ser mais explícito. Mas se quiserem, o Código Florestal. Desde 1965. E nós estamos agora debatendo, e eu não entro na análise das propostas, mas com riscos de retrocesso. Este princípio da proibição de retrocesso é fundamental para que nós, como o progresso, olhemos sempre para frente. O progresso econômico e social. Algum trabalhador aqui aceitaria que nós reabríssemos as discussões das pautas sociais que foram fechadas em 1934? Algum empresário aqui aceitaria que nós reabríssemos a pauta do marco da economia que temos nos últimos 20 anos, no sentido de retroceder? Algum governo se mantém na perspectiva de que, olha, vai haver uma redução do mercado de trabalho ou de queda da renda das pessoas, seria reeleito no ano seguinte? Ou seja, em todas essas áreas prevalece a regra do progresso para frente. E, evidentemente, na pauta que regra a proteção do meio ambiente e esse pacto enorme que nós temos com a natureza, também deve ser uma regra para frente, nunca para retroceder. Talvez não se mover, mas evidentemente, se mover, que seja para melhorar e aperfeiçoar. E eu concluo com uma observação acerca do desafio que o professor Sachs nos deu, de cooperação por bioma. Eu achei extraordinário. Porque há tempos que eu venho pensando exatamente isso. Vou eu, como membro da delegação brasileira, discutir a proteção do meio ambiente no Ártico, com os Inuits. Estou lá, professor, convidado. Que contribuição que eu posso dar? Agora, me reúna, ou nos reúna, com os representantes da Bacia do Congo,
com os representantes da Indonésia, da Malásia, como a ministra Isabela tem feito, a bacia amazônica, e aí a nossa contribuição poderá ser não apenas teórica, mas poderá ser prática no sentido de mostrar as iniciativas concretas que estão funcionando e aquelas que não estão funcionando. E o exemplo da Índia é extraordinário, porque é exatamente o diálogo que nós temos hoje no campo do Poder Judiciário, professor Salles. A Índia criou as suas varas ambientais, os seus juizados ambientais recentemente. O Brasil já tem algum tempo e nós estamos desenvolvendo no terreno da AMB e da Associação de Juízes Federais, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, esse diálogo entre juízes indianos e juízes brasileiros. Eles têm algumas coisas que nós não temos, e talvez nem queremos. E aí nós certamente temos alguma coisa que eles não têm e podem querer, e outros aspectos que eventualmente não queiram. Eu termino então, e acho que estou exatamente dentro do meu tempo, deixando para este conselho uma proposição, dentro da linha inicial trazida pelo ministro Moreira Franco. Ou seja, na Rio+20, nós temos a pauta internacional, mas nós podemos ter, a partir da pauta internacional, uma pauta mais ampla que interessa aos nossos países e às nossas realidades. E isto se aplica, repito, à governança ambiental, à economia verde e nos temas emergentes na perspectiva do princípio da proibição de retrocesso. Obrigado.